Oi, meu nome é Paulo, eu sou médico, atualmente residente em medicina esportiva, e hoje a gente vai falar sobre intolerância à lactose, as aplicações da lactose e os efeitos dela em atletas. Grande parte da aula foi baseada nesse artigo, que é a aplicação da lactose na nutrição esportiva, mas outros artigos que também fizeram parte dessa aula vão estar na descrição desse vídeo. A grande vantagem desse artigo é que, além dele trazer a aplicação da lactose na nutrição esportiva, ele trouxe também uma discussão sobre as complicações relacionadas à intolerância à lactose. Essa aula vai ser dividida em 4 partes. Primeiro a gente vai falar sobre o que é a lactose, depois a gente vai falar sobre a fisiologia da intolerância à lactose, diagnóstico e tratamento da condição e depois as repercussões e usos da lactose no atleta. Então, primeira parte da aula, o que é a lactose? Para que a gente entenda melhor a conexão da lactose com outros nutrientes, ou a que parte, a que grupo que elas pertencem, eu trouxe aqui um pequeno mapa sobre os carboidratos. Lembrando que os carboidratos eles fazem parte, junto com proteínas e gorduras, dos 3 macronutrientes, mas os carboidratos eles podem ser subdivididos em 3 categorias, que são os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Basicamente, a diferença entre eles é o número de moléculas que eles são compostos. Então, quando a gente tem apenas um açúcar, formado entre 3 a 7 carbonos, cada um desses açúcares, a gente tem os monossacarídeos. Quando tem 2 ou mais monossacarídeos, a gente forma disacarídeos. E quando tem 3 ou mais, uma cadeia longa, que pode ser formada, a gente tem polissacarídeos. Então, quais são os representantes dos monossacarídeos? Aqui eu poderia trazer também 3, 4 carbonos, 5, 6, 7, mas eu trouxe só aqueles que são mais relevantes para a gente. Então, os representantes de monossacarídeos formados por 5 carbonos são a desoxirribose e a ribose. Tem outros aqui, mas esses são os mais relevantes porque participam do material genético humano. E como representantes de monossacarídeos formados por 6 carbonos, a gente tem a glicose, a frutose e a galactose, sendo que a glicose também pode ser chamada de dextrose. E quando a gente combina 2 desses monossacarídeos, a gente forma os disacarídeos. Então a gente tem 3 tipos de disacarídeos, que é a maltose, quando ela é formada por 2 moléculas de glicose juntas. A gente tem a sacarose, que é a glicose mais frutose. E aí a gente tem o tema dessa aula, que é a lactose, que é um disacarídeo formado por glicose mais galactose. Agora, existe uma questão bem importante sobre os disacarídeos e os polissacarídeos. Lembrando que polissacarídeos pode ser glicogênio, por exemplo, amido, pode ser as fibras. É que a gente não consegue absorver eles de forma efetiva, a não ser que eles sejam quebrados nos seus monossacarídeos constituintes. Então, nosso corpo vai pegar cada um desses disacarídeos e tentar quebrar com as enzimas que a gente tem no trato gastrointestinal para que a gente consiga absorver adequadamente esses nutrientes. E aí que a gente chega na fisiologia da intolerância à lactose. Eu vou explicar como que ocorre a absorção regular e depois mostrar o que acontece em seres humanos que são afetados pela intolerância à lactose. Basicamente, a lactose ela vai passar pelo trato digestivo e vai chegar lá no intestino delgado, onde na borda, na mucosa dele, existe a produção de uma enzima chamada lactase. A lactase é uma enzima responsável por quebrar a lactose nos monossacarídeos que representam a lactose, que é a glicose e a galactose. Assim que esses 2 nutrientes estão disponíveis no intestino, eles vão passar por um receptor chamado SGLT1 e depois vão passar pelo GLUT2 e ficar disponível na corrente sanguínea, pronto para ser absorvido e utilizado em processo metabólico. A verdade é que a intolerância à lactose não é uma coisa que acontece de forma abrupta, ela é na verdade uma evolução, uma fase, uma escala em que a gente perde de forma contínua essa capacidade de produção da lactase. A primeira fase ela já vai ter início depois dos 3 anos de idade, que é uma condição chamada de hipolactasia, uma situação em que a gente já tem uma baixa produção de lactase, mas que não necessariamente gera sintomas, principalmente aqueles sintomas gastrointestinais que a gente já vai comentar. Conforme a pessoa vai crescendo e vai diminuindo ainda mais a produção de lactase, ela passa por outras etapas aqui de má digestão de lactose, começa a desenvolver alguns sintomas, começa a ter uma tolerância cada vez menor à alta ingesta de lactose, até que a pessoa desenvolve intolerância à lactose e começa a ter os sintomas clássicos. Em torno de 65% da população já se enquadra como intolerante à lactose, mas isso não significa que eles devem abolir 100% da ingesta de laticínios na dieta deles. Os sintomas nessa população acontecem porque na falta da enzima que quebra a lactose, sobra muita lactose no lumen intestinal e a gente tem a atuação de 2 mecanismos que vão causar aqueles sintomas. O primeiro mecanismo é que a lactose, quando está em altas concentrações no lumen intestinal, ela tem um poder osmótico e puxa água para dentro do lumen, causando um excesso de água no lumen intestinal e o que a gente chama de diarreia osmótica, que é um dos sintomas da intolerância à lactose. Outro ponto que é bem importante é que a presença de bactérias, principalmente no intestino grosso, quando recebem aquela lactose que não foi digerida, elas começam a fermentar a lactose através da fermentação lática e produzir gases que vão causar aqueles sintomas clássicos como flatulência, dor e distensão abdominal. Geralmente isso acontece entre 1 a 2 horas depois do consumo de altas doses de lactose. Além dos gases, a fermentação lática tem como resultado ácidos graxos de cadeia curta que podem ser utilizados pelo corpo como forma de combustível mesmo,
e a formação de ácido lático, que vai diminuir o pH das fezes e também pode ser reabsorvido pelo corpo para utilizar como forma de energia lá no fígado através da gliconeogênese. Em relação ao diagnóstico da intolerância à lactose, existem várias formas de fazer esse diagnóstico, mas algumas são mais adequadas que outras. Então, genotipagem e biópsia raramente alguém vai fazer, eu deixei já em vermelho ali. Análise de fezes para verificar a diminuição do pH é um pouco mais viável, mas também não muito utilizado na prática. Existem outros testes que são bons e que podem ser feitos avaliando a variação da glicemia após o consumo de lactose. O primeiro deles é feito consumindo 500 ml de leite e vendo se altera a glicemia mais ou menos do que 9 mg por decilitro. Se a glicemia variar menos do que esse valor, a gente tem como positivo para a intolerância à lactose. Ou seja, o corpo não foi capaz de digerir a lactose e não foi capaz de mandar glicose e galactose para o sangue e elevar essa glicemia. O outro teste é o teste de tolerância à lactose, em que o paciente consome 50 gramas de lactose e se a glicemia não alterar mais do que 20 mg por decilitro, esse teste ele é positivo. E aí a gente entra no teste que é o mais fácil de fazer, que é o teste terapêutico, em que a gente simplesmente remove os alimentos que possuem lactose e avalia a resposta do paciente a esse tipo de intervenção. O tratamento da intolerância à lactose pode ser feito de forma bem fácil e barata, com enzimas exógenas. Você pode comprar ali os comprimidos, pode comprar o sachê, em que vem ali uma concentração bem grande de lactase, para que você consiga digerir e não ter os efeitos gastrointestinais no consumo de lactose. Após o diagnóstico de intolerância, a gente deve sim limitar o consumo desses alimentos, mas a gente deve encorajar o consumo mínimo para que a gente não perca todos os benefícios que esse tipo de alimento tem. Alguns estudos foram feitos, tanto em pacientes com má digestão de lactose, quanto em pacientes mais avançados com intolerância à lactose, e foi visto que até 12 a 15 gramas dia, que pode ser consumido inclusive em dose única, não teve efeitos gastrointestinais. Isso corresponde a mais ou menos 250 a 300 ml de leite e 400 ml de iogurte. E essa diferença entre os dois alimentos acontece porque a concentração deles é diferente. O iogurte geralmente já teve uma fermentação prévia, então ele perde um pouco da lactose em relação ao leite fresco. Outros alimentos também derivados do leite podem ser consumidos sem problema, desde que a gente não passe aquela recomendação de 12 a 15 gramas por dia, e aí o paciente acaba não tendo sintomas. O queijo é um bom exemplo, porque ele já vem basicamente fermentado na maioria das vezes, então dependendo do queijo a gente tem uma baixíssima concentração de lactose ou até ausente em alguns casos. Em relação às repercussões e uso da lactose no atleta, cada paciente, cada atleta vai receber uma recomendação diferente. O que a gente consegue recomendar para todos é que não façam um teste com alto consumo de lactose para ver se tem algum efeito gastrointestinal em períodos pré-competição, obviamente para não ter nenhuma repercussão ali fora do desejado. A gente deve sim estimular a substituição dos nutrientes principais de laticínios nesses atletas, até porque grande parte do consumo de cálcio e de vitamina D na população brasileira é feita através de laticínios, e é por isso que a gente tem que tentar de alguma forma, caso a gente não seja capaz de substituir esses nutrientes, manter aquele consumo recomendado pelas instituições de 12 a 15 gramas por dia, que geralmente não tem efeitos gastrointestinais. E com essas recomendações máximas de consumo diário de lactose, a gente consegue ver que existe um limite bem grande para a utilização dela em períodos pré, durante e após exercícios. Hoje a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva recomenda 1 a 4 gramas de carboidrato por quilo entre 1 a 4 horas antes do exercício para atletas, por exemplo. Então a gente consegue perceber que se a gente for fazer o uso dessa carga aqui de carboidratos só de lactose, a gente já ultrapassa e muito essa recomendação máxima. A mesma coisa acontece com as recomendações de carboidratos durante o exercício físico. A gente vai pegar um jogo de futebol, que dura entre 1 a 2 horas. A gente tem recomendação de fazer o consumo de 30 gramas por hora de carboidrato. Isso aqui já ultrapassa e bastante a recomendação diária máxima para pessoas que têm intolerância à lactose. E após o exercício, algumas recomendações apontam um consumo de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo na primeira hora, ou seja, logo após o exercício, e depois a cada hora também essa dose nas primeiras 4 horas depois do exercício. A gente já vê de novo que existe uma limitação do uso da lactose tanto antes, durante e depois do exercício físico. Dessa forma, a melhor coisa que a gente pode fazer para um atleta é diagnosticar muito bem a intolerância à lactose, confirmar bem, para que a gente não tenha uma interrupção indevida de leites e derivados, que são um dos principais componentes e alimentos do brasileiro, na ingesta de cálcio e de vitamina D. Porque caso o atleta não consiga fazer o consumo adequado, ele pode ter algumas consequências como osteopenia, osteoporose, perda de peso e prejuízo no crescimento, quando a gente está falando de pacientes mais jovens. Tudo isso pode prejudicar a performance do atleta. Então, tão importante quanto tirar a lactose em atletas que são intolerantes, para que a gente evite sintomas gastrointestinais e diminua a performance, a gente também tem que fazer o diagnóstico correto, porque a interrupção desse tipo de alimentação também compromete a performance. Lembrando que todas as referências desse vídeo vão estar na descrição.